Em 13 de março de 1986, o Ministério do Trabalho otorgou a carta sindical para o Simpro-ABC. Nesses 38 anos do Simpro-ABC, quantas lutas nós tivemos com nossa categoria ao nosso lado? Quantas vitórias e quantas conquistas? Bom, para falar um pouco dos 38 anos do Simpro-ABC, a gente volta um pouco antes de 38, um pouco mais, né? Em 83, quando a gente começa a pensar sobre o sindicato aqui na região, 2 tentativas de ter sindicato já tinham sido realizadas e frustradas. Aí nós começamos, a partir de 83, fazer uma comissão pré, e essa comissão pré-sindical, ela acabou evoluindo para uma associação profissional, porque era assim que a gente montava sindicato antes, primeiro uma associação profissional, depois entrava no Ministério do Trabalho pedindo a transformação dela num sindicato. E foi assim que a gente fez, né? Nós chamamos uma assembleia, se não me engano, em maio de 84, e essa assembleia em maio na Câmara, o plenarinho da Câmara cheio, lotado, muitos professores, e lá decidimos criar a associação APRO-ABC, Associação Profissional dos Professores do ABC, APRO-ABC. A partir daí, a gente entrou com a documentação, montamos um esboço de jurídico, né? Fomos atrás de serviços gratuitos de jurídico para nos assessorar, demos entrada na papelada. Em 13 de março de 1986, o Ministério do Trabalho otorgou a carta sindical para o Simpro-ABC. E a partir daí começou uma história exitosa, né, em defesa da categoria. Lá nós não recebemos recesso, hoje recebemos, nós não tínhamos férias, hoje temos. Nós não tínhamos 4 semanas e meia, mais um sexto, mais 5% de hora de atividade, hoje temos. A bolsa que os filhos recebem, nós não tínhamos, hoje temos. Então é uma história de relativo sucesso, né, do Sindicato dos Professores do ABC. Nesses 38 anos do Simpro-ABC, quantas lutas nós tivemos com nossa categoria ao nosso lado? Quantas vitórias e quantas conquistas? Muitas vezes, essas conquistas já são tão consagradas que as pessoas até esquecem que foram lutas sindicais do Simpro-ABC, junto aos outros sindicatos e na base da nossa federação, a FEPESP. Por exemplo, as pessoas esquecem que as férias ininterruptas de 30 dias e o recesso de 30 dias é uma conquista da nossa região e do estado de São Paulo. Em outros estados, isso não existe. Essa é uma conquista que foi uma luta muito grande dos sindicatos para se garantir em convenção coletiva de trabalho o direito às férias ininterruptas e ao recesso de 30 dias. Assim, dessa maneira também, aconteceu com a Bolsa de Estudos para os filhos dos professores e professoras e demais conquistas ainda mais recentes, né? Como o pagamento das provas substitutivas, a hora-atividade, conquistas que travamos aí ao longo de todos esses anos e dos quais temos muito orgulho. O sindicato se forma porque tinha coisas, né, direitos da categoria, que nós não tínhamos eles bem atendidos. A própria hora-aula, se pagava a aula dada, era um regime de pagamento de hora-aula completamente estranho, né? A gente corrigiu isso para o atual, que é 4 semanas e meia, mais um sexto, mais 5% de hora de atividade. Então essa é uma mudança importante, porque não é só a hora-aula, tem os acréscimos do DSR e da hora-atividade. Outra coisa é o recesso no final do ano. O recesso no final do ano, 30 dias, tinha uma confusão enorme. Se achava que podia convocar os professores para poder fazer qualquer coisa. Não, o sindicato, após a luta, junto com outros sindicatos do Estado de São Paulo, nós estabelecemos que não, o recesso é, na verdade, equivalente a uma licença remunerada.
Nós não temos nenhuma obrigação de fazer nenhuma atividade nesse período. Também tem as férias, né? As férias no meio do ano. Né? Era uma luta no passado, o professor não tinha férias, porque cada escola dava num período. Você imagina, cada escola escolhendo um período de férias, o professor, às vezes, quando tinha muito, juntando 2, 3 escolas, tinha uma semana de férias no meio do ano. Isso a gente conseguiu unificar e tornar obrigatória as férias no meio do ano. E isso não é pouca coisa, né? Todo mundo, você poder estar em 3 escolas e mesmo assim, você poder ter os 30 dias de férias é importante. Então, férias também é um dado importante nessa luta, que era uma coisa que não estava garantida, era muito mal resolvida no passado e ficou bem resolvido depois. Salve povo, salve professores, professoras. Eu sou o professor Aloísio, diretor do SimpraBC. Fui presidente por 2 mandatos no período de 2004 a 2011. Quero enfatizar aqui que a gestão do SimpraBC, ela é um colegiado, né? Nós aqui trabalhamos no sentido colegiado, onde todos os diretores, todas as diretoras participam ativamente nessa questão. Nesse período, portanto, as conquistas que nós tivemos não foram resultados exatamente de um empenho pessoal desse ou daquele presidente, ou dessa ou daquela presidenta, mas sim do trabalho conjunto que envolve aí todos os professores, todos os diretores e diretoras, bem como, por que não dizer, a participação efetiva dos nossos funcionários ao longo da história do Simpro, né, que é algo também que marca muito. Esses funcionários estão aqui conosco já há muito tempo. Se for dar assim uma atenção mais especial a tudo aquilo que ocorreu no meu mandato, eu enfatizo aí. Eu fui o primeiro presidente de cor preta eleito, né? Anterior a mim teve um outro diretor, mas ele não tinha sido exatamente eleito pela categoria. Então eu fui o primeiro, eu tive assim a honra de ter essa questão, o que mostra, portanto, que esse sindicato, ele atende a essas questões, né? Não há que impedimento. Hoje nós temos uma presidenta, em outros momentos já tivemos também a presidente Célia, né? Que teve aí 2 mandatos, e eu tive aí 2 mandatos como presidente. Nesse período nós tivemos aí a manutenção dos direitos, enfatizo que as gestões anteriores tiveram seu grande destaque nas conquistas, quando o sindicato começa. O professor praticamente não tinha hora-atividade, não tinha a questão dos 30 dias de recesso, e isso tudo foi fruto da conquista. Então esse valor dedica-se aí a esses iniciantes, aos pioneiros, né? Ainda está na gestão desse grupo de pioneiros, por exemplo, o professor José Carlos, o professor José Jorge Mágio. E quem veio depois, qual foi o nosso empenho aí? No sentido de ampliar essas conquistas e de manter aquilo que já havia sido conquistado. Enfrentamos aí uma série de questões de ordem política, enfrentamos aí uma série de ameaças de retirada de direitos, né? A pior de todas elas, eu destaco aqui a reforma trabalhista, que não só tirou direito dos professores, mas como também vai tentar inviabilizar os sindicatos. A ideia o projeto era inviabilizar os sindicatos, mas nós fomos resistentes e continuamos aqui até hoje. Enfrentamos aí na minha gestão o problema do avanço das instituições tipo Anhanguera e Uniesp, que vieram aqui no sentido de formar exatamente um cartel, né? Se a gente levanta aqui a questão do número de instituições privadas no ensino superior que tinha na região e o que ficou pós-chegada de Anhanguera, pós-chegada de Uniesp foi uma questão devastadora e nós tivemos que enfrentar isso, inclusive com paralisação na Uniesp. Tivemos também aí no período em que eu estava à frente do sindicato, a questão de representatividade do ensino superior. Naquele momento, o sindicato corria o risco de cair aí, né, os representantes do ensino superior poderia estar nas mãos de um grupo,
né, que não tinha exatamente interesse de defesa da categoria, e nós resgatamos aí essa questão da representatividade com muita luta, com muito empenho e dedicação. Eu fui a primeira presidenta desse sindicato, eu tive um mandato de 98 até 2024, eram 3 anos, eu fiquei por 2 mandatos, e nós conseguimos muita coisa, né, para a categoria nesse período de tempo. O sindicato é essencial para os professores, porque sem o Simpro-ABC, sem os Simpros, né, em geral, que pertence à Federação dos Professores, muitos dos direitos que hoje nós temos não seriam possíveis, porque são frutos de negociação, de paralisações, de greve, de luta. Então é muito importante. E assim, os avanços do sindicato, como eu já disse, foram muitos. Então garantia semestral de salários, não ter janelas se o professor não concordar com elas, férias, recesso. Férias é da CLT, mas o recesso de 30 dias também é fruto de acordo coletivo, né? Os reajustes salariais, os aumentos reais. Então, tudo isso foram conquistas do Simpro-ABC. Nós, na minha época também, em políticas nacionais e internacionais, nós atuávamos, e eu acredito que o Simpro atua até hoje. Nós fomos, na década de 90, contra a ALCA. O Simpro-ABC foi um comitê, né, de resistência contra a ALCA, ainda bem que a ALCA não foi instaurada aqui no Brasil. E também na guerra do Afeganistão, nós tivemos um comitê contra a guerra do Afeganistão e contra a guerra do Iraque. Então a gente também está ligado às questões mais amplas da sociedade. Nós somos um sindicato cutista, nós somos um sindicato de luta, tá? E nós somos um sindicato essencial para a nossa categoria. Diversas conquistas foram alcançadas, por exemplo, como o direito de incluir os maridos das professoras da rede SESI no plano de saúde, que é uma conquista muito importante, e não fazia sentido, né? Só os professores podiam incluir as esposas e não o contrário. Além disso, por ver toda a atuação do sindicato e por perceber que é um sindicato de transformação, foi com muito orgulho que eu aceitei o convite para fazer parte dessa nova chapa, e espero contribuir para os próximos anos de ações no sindicato, para que a nossa categoria saia, né, cada vez mais bem-sucedida, com mais direitos e mais unida no final desse processo todo. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Nelson Bertarello, eu sou o diretor do Sindicato dos Professores do ABC, e eu estou aqui hoje para fazer uma breve reflexão sobre a importância da existência do Sindicato dos Professores do ABC nesses seus 38 anos de existência. Sobre o Simpro-ABC, eu gostaria de perguntar a você, e você pode responder aqui, se você viu ou ouviu algum diretor de escola, proprietário de escola, né, mantenedor de modo geral, que reclama de sustentar o sindicato patronal, o sindicato ao qual a escola dele é vinculada. Ninguém reclama, nenhum deles reclama. Sabe por quê, pessoal? Porque o sindicato é muito importante para a manutenção dos negócios dele, dos patrões. O sindicato patronal é muito importante para a manutenção dos negócios dos patrões. Bom, e onde fica o Sindicato dos Trabalhadores? O Sindicato dos Trabalhadores é importante nessa simetria para a manutenção dos interesses dos trabalhadores. Quais são os interesses dos trabalhadores? A renda, qualidade de vida, tempo com a família, não precarização do trabalho e assim por diante, né? Nós do Simpro-ABC, se você acessar as redes sociais do sindicato, dos professores do ABC, você verá, você poderá testemunhar como ele fez diferença nos seus 38 anos de existência para a vida de centenas e talvez milhares de professores. Então, fica aqui uma reflexão para que você, professor e professora, pense na importância do sindicato, particularmente dos sindicatos dos professores do ABC. Deixe ou faça com que os sindicatos dos professores do ABC defenda os seus interesses. O sindicato
na sua trajetória, né, enfrentou uma coisa que todos os brasileiros enfrentaram, que foi a pandemia, e o mundo todo enfrentou. E essa pandemia, a categoria demonstrou o quão ela é importante. As escolas não treinaram, não ensinaram, não foi nada, foi tudo obra dos professores. Na pandemia, a educação continuou, por quê? Porque os professores se atualizaram, se viraram e passaram a fazer as aulas online, né? Então, à custa da sua máquina, à custa da sua conexão, à custa do seu plano de dados, as escolas em muito pouco, quase nada, contribuíram. Então, os professores foram os grandes heróis na pandemia para fazer as escolas continuarem em atividade e o nosso aluno receber alguma formação. Nós passamos aí por um longo período de pandemia, talvez um dos momentos mais difíceis, mais aterrorizantes para todos e todas nós. Pois bem, nós fizemos o trabalho mais difícil de nossas vidas, dentro das nossas casas, cuidando de todos os nossos alunos e sem poder cuidar ao mesmo tempo da nossa família, que também estava em casa ali ao nosso lado, e nós estávamos preparando aulas, fazendo essas aulas, postando essas aulas, sem ter tempo para mais nada. Nós fizemos todo esse trabalho sem ter naquela época nenhum conhecimento sobre isso e sem nenhum apoio. Nós é que desenvolvemos os nossos próprios caminhos para conseguir atingir os nossos alunos. Naquele momento, a nossa maior preocupação era ter de voltar à sala de aula sem vacina, numa pandemia e com tantos milhares de pessoas mortas. Pois bem, foi assim que o Simpro-ABC iniciou um movimento pró-vacina para toda a educação. Foi aqui no Simpro-ABC que nasceu um movimento em que nós começamos a chamar várias lideranças, os sindicatos co-irmãos, parlamentares, e começamos a nos reunir em tela, como tudo era feito naquele momento, e travamos aí um grande movimento pró-vacina. Depois disso, com muita coragem, nós fomos às ruas exigir vacinação, e assim conseguimos. E quando voltamos à sala de aula, não voltamos em condições ideais, mas voltamos em condições muito melhores. O Simpro-ABC travou essa luta, o Simpro-ABC teve essa vitória, e é com muita alegria, muito orgulho, que falamos desse momento, relembramos isso hoje. Bom, o sindicato, no período da pandemia, que vem em 2019, né, foi um momento difícil para todo trabalhador, toda trabalhadora, né, para a sociedade como um todo. Até porque é um período que acreditamos a situação poderia ter sido amenizada se tivéssemos um governo naquele período mais empenhado. Mas tínhamos naquele momento um governo negacionista e que só contribuiu para que a questão se agravasse. Em termos de luta, em termos de trabalho do sindicato, o que a gente enfatizou? Nós não deixamos a categoria de lado, né? Mesmo com aquela adversidade que havia no momento, o sindicato ele continuou trabalhando no sentido de atender a questão dos professores e das professoras. Quais foram exatamente as nossas ações nesse sentido? Primeiro, nós continuamos disponibilizados a atender aos professores através no sistema online. Havia grandes ameaças, havia grande naquele momento trabalho de diretores, de donos de escola, no sentido de pressionar professores a trabalhar em situação precária, no sentido de forçar o professor a trabalhar, mesmo sem vacina, mesmo sem ter as condições sanitárias determinadas pelos órgãos governamentais, principalmente pelos órgãos de saúde. Eu não vou falar tanto governamental federal, né, mas teve aí algumas ações em governo estadual e também municipal nesse sentido. E as escolas muitas vezes se negavam a atender, né? Então, nosso trabalho foi de ir ao enfrentamento dessas escolas. Nós somos às ruas, inclusive, nós fomos conversar com autoridades no sentido de garantir que o professor continuasse trabalhando online, numa situação aqui eu quero destacar, desse trabalho online totalmente precária,
porque nós não tínhamos condições, eu vou dizer, de formação para esse trabalho, foi uma situação nova, foi um desafio novo colocado, e professor, para variar, né, ele se saiu, ele se virou e acabou trazendo resultados positivos. Então, quando falou, as aulas vão voltar, quando? Não, em nenhum momento o professor parou de trabalhar. Assim como o sindicato, em nenhum momento o sindicato deixou de assistir a sua base, porque aqui não foi somente o professor associado, você que não é associado também foi assistido, né? Você que não é associado ao sindicato também teve seus direitos defendidos e assegurados, né? Então, todo o trabalho foi nesse sentido. Lutamos aí pela questão do professor só voltar à sala de aula quando tivesse vacinado, e dessa forma contribuímos para que a categoria não fosse tão impactada, e também os alunos, porque o empenho nosso tinha sempre esse olhar, tanto para o professor, igual falava-se muito, mas o professor não quer trabalhar, e os alunos como ficam? Olha, o professor trabalhou, e trabalhou muito para atender a esses alunos. Sou a professora Célia, faço parte agora da nova diretoria do Simpro, e a primeira coisa que eu pensei é de que a gente precisa agradecer por quem passou por aqui nesse processo todo de 38 anos de luta e resistência, né, na nossa categoria. As pessoas que deram a cara para bater o tempo inteiro, que trabalharam pra caramba. Só agora eu entendo o quanto o sindicato faz, né, por todo mundo. Não é fácil, é muito trabalho, e a gente tem que respeitar tudo isso. Então, eu tenho só a agradecer, e aí contando rapidinho um episódio, né, de uma pessoa que hoje é meu colega aqui, e que quando eu trabalhava ainda sem ser professora, a gente se encontrava, e ele ia numa escola que eu trabalhava, e aí ele chegava lá e eu tinha que anunciar ele, né, para a direção poder, então, permitir a entrada para ele conversar com os professores. E eu sempre dizia assim, o cara do sindicato chegou. E é isso, né? Nós trabalhamos muito, e agora eu faço parte, né, de todo esse conjunto, e eu espero poder contribuir para toda a nossa luta, né, que é tão importante. A gente não vive sem, né? E é isso, parabéns, Simpro, pelos seus 38 anos de existência. E obrigada também por estar aqui. Meu nome é Vitor, um dos diretores da atual gestão do Sindicato dos Professores do ABC. E é com grande satisfação que nós comemoramos esses 38 anos de sindicato, 38 anos de lutas e conquistas importantes para a nossa categoria, dos quais eu tenho orgulho de fazer parte nesses últimos anos. A minha experiência com o sindicato sempre foi muito valiosa, sempre foi muito positiva. Todas as minhas reivindicações, as dúvidas, sempre foram prontamente atendidas. E em contato com os professores da categoria, percebo que o sindicato é transformador na vida do professor. Olá, pessoal. Eu sou o professor Márcio, diretor aqui do Simpro ABC, que comemora 38 anos de existência, de muitas lutas e de muitas conquistas. Gostaria de agradecer a parceria de todos os professores nessa jornada e convidar você, que ainda não é sindicalizado, que venha fazer parte da nossa luta. Um grande abraço a todos e parabéns ao Simpro ABC. Quero deixar aqui uma grande saudação, os nossos parabéns então à entidade, né, ao Simpro ABC, aos professores e professoras que juntos contribuíram para esses 38 anos de lutas e conquistas. Pois sim, foram 38 anos, não é pouca coisa, né? Se vocês contarem que antes de 86, 3 anos antes a gente já vinha fazendo movimentação para isso. Então, na prática, são praticamente 41 anos dessa vontade de organização da categoria. Chegamos até aqui, está tudo conquistado? Não, muita coisa tem por fazer. A hora-atividade, por exemplo, a hora-atividade de 5% é um absurdo. Ela teria que ser em torno de 20% a 30%. Na rede pública, ela já é 30%. Então, não faz sentido a nossa hora-atividade. Então, esse é um grande objetivo. O plano de saúde na educação básica é outro. E, assim, tantos outros planos pela frente, como melhorar o PLR, a cesta básica, né? Bom, se para o ABC pensar ele agora por os próximos 38 anos, além desse,
uma coisa importante que, de alguma maneira, a categoria perdeu é a organização por escola e as comissões que lutam por melhorias salariais. No passado, quando o sindicato começou, nós tínhamos comissão implantada em várias escolas. Foram elas as responsáveis por aumentos além do que o sindicato conquistava na negociação geral. Então, acho que esse é um dado importante que os professores precisam ter em mente. Ter comissões fortes, representativas, combativas, não pelegas, quer dizer, para brigar pelo salário justo, pelo salário digno para todos os professores e professoras.